Pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, estamos iniciando mais uma aula de MCM. Na semana passada, nossa primeira aula do terceiro bimestre, nós iniciamos nossa conversa sobre aços, né? E nós iniciamos falando sobre aços carbono. Os aços carbono, então, só recapitulando um pouco, são ligas, né? São mistura de dois elementos, basicamente ferro, que é o nosso solvente, e o carbono, que é o nosso soluto, ou seja, o ferro sempre está em maior quantidade e o carbono em menor quantidade. Esse carbono ele é adicionado ao ferro, e aí eu tenho uma mistura de uma solução sólida de ferro e carbono, que é o aço carbono. É interessante para a gente, muitas vezes, mesmo sem fazer nenhuma análise, conseguir ter uma ideia ou fazer uma previsão de quais fases estão presentes na estrutura desse material, né, desse aço. E aí o que vai ajudar a gente nessa tarefa é o nosso diagrama de fases, né? Então, através do diagrama de fases, se eu souber a composição do aço e a temperatura que esse aço está, eu consigo prever ali quais fases vão estar presentes na estrutura desse aço, mesmo sem fazer uma análise mais profunda, mesmo sem ver, por exemplo, uma imagem de microscópio dessa estrutura do material, tá? Então, por isso ele ajuda bastante a gente, o diagrama de fases. Então, para a gente usar o diagrama de fases, nós utilizamos a regra da alavanca, né? A regra da alavanca, a gente fez um exercício na última semana, e eu quero resolver mais um com vocês hoje, para esclarecer possíveis dúvidas que tenham surgido, e eu tinha deixado um exercício para vocês treinarem, né? Então, talvez ajude vocês também a resolver aquele exercício, tá? Então, ó, para um aço com 1,25% de carbono, ou seja, é um aço hipereutético, né? Lembra lá, hipereutetóide, desculpa. Eutetóide é quando ele tem 0,8% de carbono, menos que 0,8 ele é um hipoeutetóide, e mais que 0,8 ele é um hipereutetóide, tá? Então, eu quero saber, para esse aço com 1,25% de carbono, quais fases estão presentes primeiro, quando ele está a 1550 graus Celsius. Então, se eu olhar lá meu gráfico, ó, vou primeiro usar a linha, então essa linha horizontal é a quantidade de carbono que o aço tem, e a linha vertical é a temperatura que o aço está. Então, se eu pegar aqui, ó, 1,25, peguei mais ou menos esse ponto, 1,5 estaria mais ou menos aqui, 1,25 eu considerei aqui. Subo até 1550, ó, 1500 daqui, 1550 está mais para cima um pouquinho, né? Então, eu estou numa região, vejam vocês, ó, toda essa região aqui, ela é de líquido, né? Então, meu ponto está aqui, ó, está dentro dessa região onde eu tenho só líquido. Então, nesse caso, eu não preciso usar a regra da alavanca, porque eu sei que 100% é líquido, tá? Então, nesse caso, quando eu caio numa região onde só tem uma fase, eu não preciso fazer a regra da alavanca. Eu sei que 100% do meu material tem aquela fase, tá? Letra B, 1400 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, ainda lá do 1,25% de carbono e subir até o 1400, vai dar um pontinho aqui, né? Aí, a partir desse pontinho, o que eu faço? Eu estou numa região, ó, veja, tudo isso daqui, ó, é a mesma região, e o meu ponto está dentro dessa região onde a gente tem a austenita, que é o gama, mais o L, que é o líquido, tá? Então, a partir desse ponto, eu vou continuar com uma linha reta aqui para a esquerda, e essa mesma linha continua para a direita. Até onde? Até eu encontrar uma linha que faça parte do meu gráfico. É importante notar que essas linhas cinzas aqui, elas são só para orientação, né? Elas não fazem parte do meu diagrama. As linhas do diagrama são só as vermelhas, tá? Então, vem até aqui, cortou a linha vermelha, desço. Quanto que eu tenho aqui? Mais ou menos 0,75, aproximado. E para o lado de cá, esse ponto seria o quê? Eu acredito que seria mais ou menos 1,75. Então, o que eu vou fazer? Ó, minha alavanca vai ficar como? Um lado da alavanca vai ter 0,75, o meio é sempre a composição do aço, 1,25, e o lado de cá
o último ponto da alavanca, nesse caso aqui, vai ser 1,75. Então, minha alavanca ela fica assim, ó, 0,75, 1,25, 1,75, tá? Como que eu marco as fases lá? Ó? Veja que esse ponto está dentro dessa região que tem austenita mais líquido. Nessa mesma ordem que está escrito aqui, eu vou escrever lá na minha alavanca, ó, austenita de um lado, líquido do outro. Posso começar o cálculo, então, ó. A porcentagem de austenita vai ser, o braço da austenita é esse daqui, ó. O lado da alavanca da austenita é esse. O lado oposto é esse lado aqui, o lado onde está o L. Então, a formulinha da alavanca é sempre o lado oposto da fase que eu quero determinar, dividido pelo tamanho total da alavanca. Então, fica assim, ó, o lado oposto, a fase gama, é esse lado aqui. Então, o tamanho desse lado, quanto que é? 1,75 menos 1,25, está aqui. E o tamanho total da alavanca, quanto é? 1,75 menos 0,75. Faço a continha, multiplico por 100, 50% então é austenita. Vou usar a mesma ideia para calcular agora a porcentagem de líquido, tá? Então, é o braço oposto a ele, ou seja, agora é o tamanho do braço de gama, dividido pelo tamanho total da alavanca. Então, tanto nessa continha quanto na outra ali, o denominador, a continha do denominador é a mesma, tá? Então, aqui, ó, 1,25 menos 0,75, dividido por 1,75 menos 0,75, que é a mesma conta que eu tinha feito antes aqui embaixo no denominador. Fazendo a continha, multiplicando por 100, 50%. Importante, a soma das duas porcentagens sempre tem que dar 100%. Não pode dar menos e também não pode dar mais, tá? Se a soma dos dois der um valor diferente de 100, tem algo errado. Letra C. Para esse mesmo aço, uma temperatura de 1000 graus Celsius. Então, ó, olhando no meu diagrama, se eu pegar aqui do 1,25% de carbono e subir até o 1000, vai dar um pontinho aqui dentro, ó. Esse pontinho está nessa região grandona aqui, ó, onde eu tenho só quem? Só austenita. Então, eu posso dizer que nesse pontinho eu tenho 100% de austenita. Não preciso fazer a regra da alavanca. Agora, na letra D, a temperatura é de 750 graus. Não, mentira. Na letra D, a gente vai usar outra temperatura. A gente vai usar a temperatura de 450 graus, tá? Então, pego aqui, ó, do 1,25% de carbono, subo até aqui, ó, 400 aqui embaixo, 500 aqui, 450 está no meio. Então, ó, é o meu pontinho, ele está aqui, ó. Se eu vier com a reta para cá, eu venho até esse ponto. Se eu continuar com a reta para lá, eu vou até o 6,7. Então, ó, veja que o meu pontinho está numa região onde tem o quê? Alfa mais Fe3C, ou ferrita mais cementita. Então, a minha alavanca vai ficar como? Esse pontinho aqui, ó, né? Então, a partir do meu par de coordenadas, quando eu vim para a esquerda, se eu descer aqui, deve dar o quê? 0,1. Colocar 0,1. E para o lado de lá, vai até quanto? 6,7. Então, de um lado, 0,1. No meio, mais uma vez, a composição do aço. E do outro lado, lá no final, 6,7. Então, ó, 0,1, 1,25, 6,7. Lembra que no meio é sempre a composição do aço. Eu estou numa região onde eu tenho ferrita e cementita, que é o Fe3C. Nessa mesma ordem eu vou escrever aqui na alavanca, ó, a ferrita do lado esquerdo, a cementita do lado direito. Então, eu vou começar calculando a porcentagem de ferrita. Então, é o tamanho do braço do lado oposto ao lado da ferrita, ou seja, o tamanho desse lado aqui, que é 6,7 menos 1,25, dividido pelo tamanho total da alavanca, que é 6,7 menos 0,1, tá? Então, fiz a continha aqui, multipliquei por 100, eu tenho 82,6% de ferrita. Agora, eu preciso usar a mesma ideia para calcular a cementita. Então, a cementita está desse lado, o braço de lá, que é o braço da ferrita, é o braço oposto ao braço da cementita. Então, o tamanho do braço oposto, ó, é 1,25 menos 0,1, está aqui, dividido pelo tamanho total da alavanca, que é a mesma conta que eu já havia feito, que é 6,7 menos 0,1.
Fiz essa continha e multipliquei por 100, 17,4%, tá? Bom, é isso. O exercício que eu deixei para vocês treinarem na semana passada, usem ele para me entregar no Moodle, tá? Então, aquele exercício que eu deixei semana passada é o exercício que vocês vão me entregar via Moodle para valer a presença de hoje.